Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Albenísio Silveira. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, sou professor de Fisiologia Vegetal já há bastante tempo. E nós vamos iniciar, nesse momento, um curso de Fisiologia Vegetal destinado a alunos de graduação, também alunos de pós-graduação, e também a pessoas interessadas no funcionamento das plantas, que pretendem aprender um pouco mais sobre o funcionamento das plantas. Então, o nosso curso ele chama Fisiologia Vegetal, porque exatamente a fisiologia, né, a fisiologia é uma área da ciência que exatamente a partir do físio, né, esse físio vem de função, vem de funcionamento. Então, é o estudo da função, é o estudo do funcionamento, é o estudo de como as coisas acontecem, tá certo? Então, no nosso curso, nós vamos estudar desde o início, digamos assim, dos principais processos mais importantes, né, os quais as plantas realizam para a sua sobrevivência, para o seu crescimento, para se tornarem mais produtivas, tá certo? E esse curso eu vou ter a colaboração, tá certo? De uma estudante de doutorado do nosso programa de pós-graduação, que é a Lana Raira. Tá? Então, a Lana também vai participar, ela também vai ministrar algumas aulas, e ela ajuda muito também na parte de edição dos vídeos, tá certo? Então, hoje será a abertura desse curso. Ele é dividido em módulos, né, no seu programa, e ele inicia esse módulo, o primeiro módulo. A aula de hoje ela vai tratar do funcionamento das plantas, do modo de organização das plantas. Tá? Então, na verdade, nós vamos falar, a pergunta central, a pergunta de partida da aula de hoje é exatamente como as plantas se organizam para se tornarem tão, eu não falo perfeitas, mas caminhando para a perfeição, porque as plantas elas conseguem viver, tá certo? Em ambientes muito distintos, ambientes muitas vezes muito adversos, e ela consegue sobreviver, consegue crescer, consegue produzir. Exatamente, a base de tudo é a sua organização. A aula é essencial para que nós tenhamos uma base para poder entender, tá certo? Os fenômenos que vão ocorrer exatamente nessa organização da planta, nessas partes da planta. Ok, pessoal? Então, vamos ao assunto, então. Então, é a primeira aula, aula 1, tá certo? E cada aula eu procuro fazer uma pergunta geral, tá certo? Uma pergunta abrangente. A pergunta para entender essa aula de hoje é: como as plantas se organizam? Tá certo? Vocês viram isso em algum lugar, mas muitas vezes a gente assiste a aula de uma forma um pouco que não faz as devidas conexões, tá certo? Então, por exemplo, as plantas se organizam que a gente chama de uma maneira hierárquica. Ela forma uma hierarquia, tá certo? E essa hierarquia, normalmente, a gente fala que vai da parte menor para a parte maior, a parte menos complexa, teoricamente, para a parte mais complexa. Então, aqui eu organizei. Tá? Então, as plantas se organizam em moléculas. Essas moléculas elas podem ser macromoléculas. Nós temos proteínas, as moléculas de DNA, as moléculas de RNA, as moléculas de carboidratos, as moléculas de lipídio, que são moléculas grandes, são macromoléculas. E nós temos as moléculas pequenas, que a gente chama de metabólitos. Né? Metabólitos, que são, como o nome diz, são moléculas que participam do metabolismo. Então, essa é a base da pirâmide, digamos assim, é a base, né, da organização. Bem, acima das moléculas, acima das macromoléculas, nós temos o que a gente chama de superestruturas moleculares. Ou seja, essas macromoléculas, elas podem se organizar formando superestruturas, né, enormes,
Como exemplo, nós temos as membranas, são os exemplos mais interessantes, né, de superestruturas. As membranas são constituídas por proteína, que são macromoléculas, são constituídas por sequência de lipídios. Essas macromoléculas se organizam formando um todo funcional, tá certo? Que são as superestruturas. Nós temos, outro exemplo, os ribossomos, né? Os ribossomos são várias moléculas que se juntam, né? Que se juntam, formando uma superestrutura que vai levar à síntese de proteína, por exemplo, tá certo? Então, nós temos as superestruturas. Bem, acima das superestruturas, existe um nível de organização, que a gente chama, que são as organelas, tá certo? As organelas são mais do que superestruturas, né? Exemplo de organela, vocês sabem, né? Por exemplo, as mitocôndrias, os cloroplastos, tá? Os peroxomos, os núcleos, né? São verdadeiras partes interdependentes, né? Que se organizam para funcionar junto do todo que vai ser a planta, como a gente vai ver. Bem, e acima das organelas, o que é que vem? Vem as células. Então, você tem célula de raiz, célula de epiderme, célula de folha, de mil tipos de células diferentes, né? Então, as células são organizações semi-independentes também, que a gente chama na linguagem de sistemas, são módulos. Tudo isso aqui são módulos, né? São módulos que funcionam, eu não digo independentemente, mas funcionam de uma forma interdependente, quase dependente, tá? Bem, e as células se organizam formando organizações mais complexas, que são os tecidos. Então, esses tecidos, eles se organizam, né? Eles se organizam, vários tecidos, várias partes de um tecido vai determinar as partes de um tecido. Então, se você olhar uma folha, a folha é um órgão, mas essa folha é constituída por diferentes tecidos. E as folhas, né, têm diferentes partes de tecidos dentro de uma mesma folha. A mesma coisa com raiz. Bem, e acima dos tecidos, nós vamos encontrar os órgãos, né? Os órgãos, que são os órgãos vegetais. As plantas possuem, basicamente, 3 órgãos: raiz, caule e folhas. Mas existem tecidos que se diferenciam, como vocês sabem, por exemplo, as sementes, os frutos, as flores, que são, na verdade, são órgãos também, são órgãos, porque são constituídos por tecidos distintos, com funções distintas. Existem também as partes da planta, né? A planta tem diversas partes. Então, ela tem raiz, que a gente fala, a parte da raiz. A parte aérea, o que é a parte aérea? É o conjunto do que está acima do solo, né? Aí envolve caule, folhas, ramos, frutos. Eu coloquei aqui fruto, mas está errado. Tem os sistemas inteiros, muita gente se refere ao sistema radicular, é o conjunto de todas as raízes. Sistema foliar, é o conjunto de todas as folhas, tá certo? É o sistema caulinar, tem plantas que formam vários caules, tá certo? Aí nós vamos chegar na unidade maior, a gente chama planta inteira. A planta inteira é a planta, é um indivíduo, né? É um indivíduo inteiro. Mas acima da planta, pessoal, ainda existe comunidades vegetais. Se você for no campo, principalmente em comunidades naturais, ecossistemas, vocês vão perceber que uma planta não vive isoladamente. Uma planta depende da outra planta vizinha, depende de um fungo vizinho, etc, etc. Então, isso a gente chama de comunidades vegetais. Então, vocês percebem que, para entender fisiologia, vocês precisam entender como é que tudo isso se organiza, tá certo? É bem simples assim, ok? Então, a pergunta seguinte é, e como é que elas funcionam? É o objetivo da fisiologia, como é que as plantas funcionam, né? Como é que elas se organizam, que já foi perguntado, né? Aqui eu coloquei os níveis hierárquicos ou módulos, que eu falei, né? São seres, as plantas são seres modulares, funcionam com módulos, que funcionam de maneira sistêmica. Sistêmica que significa integrado, né? Integrado. A um nível, não um nível mais importante. Aqui quer dizer, não existe um nível mais importante. A planta ela é organizada por esses módulos, todos são importantes, igualmente. Tá? Então, aqui eu coloquei novamente, né? Aquela sequência. Tá? Então, nas plantas, todos os módulos são independentes e interagem entre si, né? E a característica biológica que resulta dessa interação, de todas aquelas partes, incluindo o ambiente, porque a planta não vive sem ambiente, né? Lógico,
é chamada de propriedade emergente. Então, propriedade emergente, como o nome diz, é uma propriedade que aparece, que surge a partir da integração de todas essas partes da planta, de todas as com o ambiente. Okay? Essa propriedade não existe previamente, em nenhum módulo, ou seja, uma folha não vai determinar, uma folha isoladamente, não vai determinar como é que a planta vai ser. Assim como uma raiz, assim como uma célula, né? E não pode ser prevista com precisão. Nós não sabemos como é que a planta vai reagir a um determinado estímulo, por exemplo. Tá certo? Então, existe uma incerteza no estudo das plantas, como no estudo de todos os seres vivos. Okay? Então, no máximo, nós podemos prever uma probabilidade ou uma tendência de organização e performance numa determinada circunstância, ok? Então, você pegou essa folhinha, que você dá um cortezinho nela, e depois você vai levar para o microscópio, e aí você vai conseguir visualizar aquilo que eu falei. Então, você vai ter uma camada de lipídio, de graxa, né? São graxas, são substâncias insolúveis, que vão formar aquilo que a gente chama de cutícula. É uma películazinha que fica sobre a epiderme, tá certo? A epiderme. Aí, abaixo da cutícula, você vai ter uma camada de células, tá vendo? Tudo bem bonitinho, e é assim mesmo. Uma camada de células, tá certo? Que vai dar origem à parte superior da epiderme, ou tecido dérmico. Então, aqui já é um tecido formado por essas células bem organizadinha. Para que serve? Essas células são responsáveis desde a percepção do ambiente que está em torno delas, né, até transporte de água, transporte de CO2, tudo mais. É o que reveste e que podem dar proteção contra ataque de patógeno na folha. Abaixo da epiderme, tá certo? Do tecido da epiderme, você vai ter um conjunto de células maiores, são células assim meio compridas, tá certo? Meio desorganizadas, não tão bem organizadas, mas ainda organizadas, que vai dar origem ao parênquima palissádico, tá certo? Que é um tecido fundamental, que é um parênquima palissádico. E abaixo do parênquima palissádico, você vai ter nessa região do mesófilo, em que você tem célula do parênquima esponjoso, como o nome diz, né? As células já são desorganizadas, elas permitem a formação de muitos poros. Lá vai eu procurar o ponteiro. Então, aqui como eu falei antes, aqui é um tecido desorganizado, esponjoso, né? Que vai permitir a circulação de gases, de água, etc. Certo? Então, aí você tem abaixo, no lado de baixo da folha, uma outra camada de epiderme, que é a camada inferior, superfície interior. Ok? Aí você tem, na epiderme, você tem as fendas estomáticas, ou os estômatos, né? Que são estruturas que nós vamos mostrar. E aqui nós temos o sistema de vasos, que eu já mostrei antes, né? Mas aqui você vê que o que acontece? Você tem células que se diferenciaram em feixes vasculares. Lembra? São feixes que ficam como se fosse... Eu tinha um professor que falava de física, né? Chamava de canudinhos, né? Porque aí passa água, né? Passa água e nutrientes. É isso que permite a comunicação entre tecidos a longa distância, né? Então, aqui você tem, por exemplo, o xilema e tem aqui o floema, né? São os tecidos vasculares. Ao redor dos tecidos vasculares, lembra? Ó, você tem uma camada de células que são células do parênquima da bainha. Essas células são muito importantes. Por exemplo, algumas gramíneas C4, elas fazem fotossíntese aqui, ó, nessas células. Aí o produto da fotossíntese já está o quê? Em cima de cair no floema, tá certo? E tem aqui o parênquima palissádico, né? Também que ele são células alongadas, já falei, né? Eu acho. Aqui também tem cutícula na parte de baixo, ok? Então, é uma folha, é a anatomia de uma folha. Então, aqui é um corte no caule, Então, você tem, quando você corta um caule, você tem também epiderme, são uma carreira de células aqui na superfície, não aparece direito, né? Tecido dérmico. Aí você tem uma camada de células bem ativas, né? Que são
o parênquima, né? O tecido do parênquima, que chama tecido fundamental. E no interior você vai ter a medula e os tecidos vasculares, né? Onde vão passar água, nutrientes, etc. Aqui você tem um tecido de câmbio que vai ficar dividindo, né? E tudo. E aqui é um corte numa raiz, né? É um corte numa raiz. Você percebe que a epiderme é bem comum, né? Existe epiderme em todos os órgãos, né? O parênquima, lógico que a planta não inventa, né? Tem floema, tem xilema, então tudo isso aqui tá conectado. Isso aqui é uma parte de uma raiz, aquela parte bem final da raiz, bem jovem, é a parte apical, é a coifa. Essa ponta aqui é como se você tivesse cortado essa pontinha aqui na raiz e levado para um microscópio. Isso aqui foi feito um coramento, né? E aqui que as células estão se dividindo imensamente, nem tem vaso ainda, nem tem esse sistema de vaso formado. Então, aqui a ponta da raiz, né, a coifa, é a parte mais jovem. Aqui você tem, então aqui é o ápice da parte meristemática, isso aqui é uma parte meristemática, são os meristemas, são células que se dividem feito loucas, né? Divide. Aqui é um meristema radicular, e aqui é um meristema foliar, que estão naquelas folhinhas que estão nascendo, né? Planta, vocês já observaram que ficam aquelas folhinhas nascendo. Ali são os primórdios foliares, né? Que tem um tecido que se divide muito, né? Tem as gemas, né? As gemas também são meristemáticas, são tecido meristemático, uma folha. Aqui você tem um nó, aqui você tem um pecíolo, né? Aqui você tem essa folha, se você der um corte, já foi visto, né? Aqui você tem o caule, né? Você tem o caule, esse caule ele comunica a parte aérea, ele faz parte da parte aérea, na verdade, com o sistema radicular que está, né, sob o solo. As raízes, por sua vez, elas têm vários tecidos, várias partes. Aqui é uma raiz lateral, né, uma raiz lateral. Essa raiz lateral, ela vai possuir esses pelos absorventes, que vocês já ouviram falar. Esses pelos absorventes são muito importantes, como o nome diz, né, na absorção de água, na absorção de nutrientes. Essa raiz aqui é uma raiz do tipo pivotante, né? Tipo um pivô mesmo, né? Um pivô. E a raiz, ela se divide, eu acho que tem um outro slide, não sei, não é nessa aula de hoje, que tem ainda tem algumas divisões, tá? Então, aqui vocês têm um pouco do todo, né? A nível de órgão, folha, caule, raiz, a nível de partes e a nível da planta inteira, ok? Bem, como eu falei, uma das partes básicas, digamos assim, das partes menores da organização das plantas, são as células, né? As células. E dentro da célula existe a parede celular, que é uma característica dos vegetais, né? Os animais, as células dos animais não possuem parede celular. Então, a parede celular, ela é uma parte, essa parte externa, tá vendo aqui, ó, essa parte que reveste todas as células vegetais. Por isso que as células vegetais, elas são muito rígidas, elas são duras, são resistentes devido à presença dessa parede celular. Ela é constituída por polissacarídeos, né? Polissacarídeos, lignina, que são muito resistentes. Por isso, quando você olha um caule de uma planta, né? É aquela coisa dura, né? Aquela coisa resistente. Ela é constituída por algumas partes, né? Então, ela tem essa parte aqui, a parede primária, tá vendo essa parede primária? Aqui a célula está dentro, está no interior, né? Isso aqui é um vacúolo. Aqui você tem uma parte que a gente chama lamela média, e existem essas pontuações que permitem o tráfego, né, entre uma célula e outra. Aqui são duas células adjacentes, e aqui uma terceira célula. Então, aqui você tem a parede primária, é a primária, porque é a primeira que aparece, tá? Você tem a parede secundária, né? A parede secundária é essa aqui do interior, e no interior da parede você vai ter a membrana plasmática, está aqui essa membrana, não confundam membrana com parede, essa membrana, e a membrana que vai revestir o que a gente chama de protoplasma, que é a porção
Antigamente chamava porção viva, mas hoje não se fala assim, porque tudo aqui é vivo, né? Tem metabolismo, tá certo? É o protoplasma, onde vai estar o citosol e as organelas, ok? Bem, aqui nós vamos dar uma olhada como é que funciona essa organização, tá certo? De tecido, de órgão, de célula. Aqui você tem a estrutura anatômica de folhas e vasos condutores. Aqui você tem um corte numa folha, isso aqui é uma folha, no microscópio, tá certo? Aqui tem o tecido dérmico, que é esse tecido superficial, que fica em contato com o ambiente. Contato com o ambiente. Isso aqui é uma folha, né? Abaixo da epiderme, das células da epiderme, na verdade, você vai encontrar um conjunto de células que vocês percebem que são diferentes. Então, tem célula do mesófilo, célula do tecido esponjoso, que são células irregulares, que criam esse espaço exatamente para o oxigênio e o gás carbônico difundir, e outros gases difundirem no interior da folha. Então, tudo tem uma função, tá certo? Aqui é um tecido fundamental que chama-se células do parênquima, tá certo? Célula do parênquima. Então, as células do parênquima são células muito importantes no metabolismo. Aqui você tem a célula do parênquima revestida com a parede celular. Aqui está dando um detalhe na lamela média, que é aquela parte da parede celular, e um detalhe na parede celular primária, ok? Em C, nós vamos ter uma ideia do tecido do parênquima também, célula do colênquima. É um outro tipo de células, são diferentes. Essas células fazem parte já dos sistemas vasculares, onde ocorre o transporte de nutriente e água da planta. Então, aqui você tem uma parede celular primária, as células organizadas de maneira concêntrica, e essas células do colênquima, né, elas são células vivas, elas possuem núcleo, né? Possuem núcleo e protoplasma. Aqui, um outro tipo de célula do esclerênquima, essas células já vão formar fibras. Então, são células mortas. São células mortas que alongam, elas ficam alongadas. Aqui você tem o tecido vascular, que é um tecido, portanto, organizado a partir de célula, que vocês conhecem, já ouviram falar. Um desses tecidos é o xilema, e um outro tecido é o floema. São dois tecidos fundamentais para a vida das plantas. Okay? Aqui é uma célula vegetal, né? O esquema dela é um esquema de uma célula vegetal com todos os seus constituintes. Então, essa bola aqui parece um balão, né? É a maior porção da célula vegetal, que são os vacúolos. Os vacúolos são como se fossem essas bexigas, né? Que ocupam volume, eles chegam a ocupar 90% do volume celular. Os vacúolos, nós vamos ver, tem várias funções, armazenamento, etc. Então, aqui, na verdade, esses vacúolos, relativamente, eles são maiores ainda, porque as outras partes estão, digamos assim, aumentadas, né? Por exemplo, o núcleo. O núcleo está muito aumentado aqui, né? Então, você tem uma estrutura de núcleo, aqui, ó. Aqui você tem os ribossomos, que eu falei, ó, tá vendo? São estruturas supermoleculares. Nós vamos ver daqui a pouco as membranas, né? Aqui você tem os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, que são superestruturas também, né? Vocês vão ter os cloroplastos em algumas células vegetais, né? Raiz não tem cloroplasto, tem plastídeo. Então, aqui é o cloroplasto, é uma organela, que a gente chama, né? Organela, não é uma estrutura, já se aperfeiçoou acima de uma estrutura supramolecular, tá certo? Existe uma hipótese evolutiva de que esses cloroplastos, no passado, quando as plantas estavam sendo criadas, sendo evoluídas, né? As plantas eram provavelmente bactérias, que esses cloroplastos tinham sido micro-organismos que tinham se instalado, né, infectado essas bactérias e aí, à medida que as células foram evoluindo, essas bactérias viraram organelas. A mesma teoria, a mesma hipótese é falada para as mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas, né, que se diz que elas vieram de bactérias. Okay? Aqui tem os peroxomos, né, que são organelas. Então, você percebe que você tem organelas, estruturas supramoleculares, as membranas, né, aqui, ó, tudo que é membrana, e as paredes celulares,
que são estruturas supramoleculares também, né? Aqui você tem uma macromolécula, né? É uma macromolécula que olha só como ela tem algumas porções, né? Ela tem uma região hidrofóbica. Essa molécula é chamada de fosfatilcolina. Existem macromoléculas muito maiores do que ela. Nem sei se ela se enquadraria como uma macromolécula. Ela faz parte da membrana. Isso aqui é uma membrana, tá? Então, isso aqui é uma membrana celular, né? Tem uma proteína aqui, olha, essa proteína grandona, bonita. Aqui outra proteína incrustada na membrana, né? Aqui outras proteínas. E você tem as camadas lipídicas, né? A dupla camada lipídica. Então, aqui nós temos uma estrutura, uma das mais importantes, mais complexa estrutura supermolecular, que são as membranas. Não esqueçam que você vai ter membranas não somente na célula, que é a plasmalema, que é a membrana principal. Você vai ter membrana nos vacúolos, você vai ter membrana no núcleo, você vai ter membrana nas mitocôndrias, nos cloroplastos, etc., peroxomo. Tá? Aí aqui a gente vai dar um view, né? um pouco mais detalhado. Aqui a gente está mostrando uma fotografia de um microscópio eletrônico, né? de transmissão de uma célula vegetal, onde o nucleolo e o envoltório celular são visualizados em A. Então, você tem aqui o envoltório, que é uma membrana, está vendo aqui, ó, que protege e também funciona seletivamente, uma membrana. Você tem o nucleolo no centro, não necessariamente no centro. Você tem a cromatina, que é muito rica em proteínas, que tem muita importância na informação genética, tá certo? No funcionamento da célula, muitas informações são geradas na cromatina, tá? Em B, o que é B? A organização de complexo do poro nuclear na superfície do núcleo de célula de tabaco cultivadas, são células isoladas. É uma área que a gente chama de citologia, né? É estudo da célula, ok? Aqui é a compactação do DNA dentro do cromossomo. Isso aqui é um cromossomo, né? Um nucleossomo, e você vai ter as moléculas de DNA, essa molécula de DNA, ela vai ser compactada, tá? Ela vai ser compactada dentro desse nucleossomo, que você vai ter as estonas, né? As estúmunas, o espaçador de DNA e etc. Isso vai fazer parte de todo o material genético da planta, tá certo? Aqui é o material já incorporado, né? Aqui as alças, o domínio, e aqui o cromossomo em fase de duplicação. Aqui mostrando o fenômeno da expressão gênica, da expressão de genes, né? Que ocorre a partir do núcleo, como vocês sabem, mas não necessariamente do núcleo. Existem genes que são expressos nos cloroplastos, existem genes que são expressos nas mitocôndrias. Por isso que existe essa hipótese de que os cloroplastos, as mitocôndrias, no passado longínquo, foram organismos, né? Micro-organismos. Faz todo sentido, porque eles são capazes de gerar o seu próprio DNA. Não tudo, né? Não tudo, mas uma parte das suas moléculas são produzidas no próprio cloroplasto e no próprio mitocôndria. Aqui, então, aqui é um DNA nuclear, né? Um DNA nuclear, aquelas moléculas que vocês estudaram, tá certo? Aqui é um poro nuclear estilizado, que vai servir para fazer transporte de moléculas. Então, você tem regiões, que nós não vamos entrar em detalhe, essas regiões do RNA, isso aqui é um RNA, que após a transcrição, né, o processo de transcrição, vai formar uma molécula simples, né? Essa molécula simples de RNA vai sofrer um processamento ainda no núcleo, por isso que é tão complexo o estudo de expressão gênica, porque você tem a transcrição, você tem o processamento, né, para formar o RNA mensageiro, ok? Esse RNA mensageiro vai até o citosol, isso aqui é uma região do citosol, até atingir os ribossomos, né? Os ribossomos, onde esse RNA mensageiro ele vai codificar uma mensagem, vocês sabem disso, uma mensagem no ribossomo para a síntese proteica, para sintetizar a proteína, né? E essa proteína ela vai sair bonitinha para exercer a sua função. Essa proteína ela não sai do ribossomo, digamos assim, pronta. A maioria das proteínas elas saem do ribossomo numa forma semi-nativa. Elas vão sofrer um outro processo, além da tradução, elas vão sofrer um processo de eventos pós-traducionais.
né, que é o processamento tradicional. Essa proteína vai sofrer mudanças no citosol ou a nível de organela para ela se tornar uma proteína ativa. Mas isso, como eu disse, é uma matéria de biologia molecular que não faz parte da nossa disciplina, apesar de ser bem interessante. Aqui é um complexo de Golgi, que vocês já ouviram falar, é uma estrutura supramolecular, esse complexo de Golgi. Aqui está no microscópico, né? Micrografia ao microscópio eletrônico, de célula de coifa da raiz de tabaco. Coifa é aquela parte final da raiz, né? Então, aqui você tem a formação dessas cisternas, né? Da forma como se organizam esses complexos de Golgi. Ou Golgi. Essas vesículas, movimento de vesículas, essas vesículas que são estruturas supramoleculares do complexo de Golgi, elas apresentam uma dinâmica imensa dentro do citosol, e isso tem tudo a ver com o funcionamento da célula. Aqui são secreções na membrana e na parede celular. Então, a partir do complexo de Golgi, você tem, além dos movimentos, você tem secreção de proteínas. Essas proteínas podem ser liberadas, inclusive, para o meio externo ou liberadas para outras células, né? Para outras células. Aqui no microscópio, né? Aqui é esquemático, né? E aqui no microscópio, você percebe a secreção, né? Aqui a parede celular, aqui a membrana, e você tem um processo de uma vesícula secretora, né? Recentemente fusionada. Okay? Aqui é formação de estruturas supramoleculares que lembram organelas, né? Funcionam, na verdade, semelhante a organelas, mas os oleossomos, eles têm uma função muito específica. Como o nome diz, servir para armazenar óleos, gorduras. Então, algumas sementes, por exemplo, né, a semente oleaginosa, elas armazenam as suas gorduras para serem utilizadas durante a germinação, por exemplo. Existem também os peroxomos. Os peroxomos, você percebe que já tem uma estrutura, aqui, ó, é mais complexa. Então, o peroxomo, ele não é uma estrutura supramolecular, ele tem membrana, tá certo? Ele tem membrana, tem porções dentro, ele é chamado, então, uma organela, tá certo? Aqui é uma visão no retículo endoplasmático, aqui o óleo sendo depositado, né, no oleossomo, tá certo? Então, são estruturas aqui supramolecular e aqui um peroxomo, tá certo? Isso aqui deve ser amido, né? Aqui, o que é? Aqui é muito legal, é uma coisa... quando eu estudava a graduação em agronomia, vou contar essa historinha rapidamente, né? Eu estudava, o professor dava, quando dava fisiologia, que eu vou dar para vocês, né? Existe um fenômeno, um processo chamado de fotorrespiração. E lá na fotorrespiração tem várias vias metabólicas, várias reações que envolvem cloroplasto, peroxomo, mitocôndria, né? Mas os professores só mostravam as reações, entendeu? Quando eu fui fazer mestrado, eu peguei um livro de fisiologia e me deparei com essa fotografia aqui, exatamente essa, entendeu? Aí foi quando eu passei a gostar mais de fisiologia. Por quê? Porque não é que eu não acreditasse naquilo que o professor mostrava, mas é que eu achava tão artificial aquele monte de reações acontecendo e tinha ali dizendo que era mitocôndria, que envolvia cloro. No momento que eu vi isso aqui, aí eu digo, puxa, é assim que funciona. Então, aqui você tem um peroxomo, tá vendo? Um peroxomo, que é uma organela, sua membrana, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Esse peroxomo, ele é vizinho, tá vendo? Essas membranas, elas quase se colam de uma mitocôndria. De uma mitocôndria, aqui você tem, né, as estruturas mitocondriais, e aqui você tem, ó, vizinho, lado a lado, membrana com membrana, cara, você tem um cloroplasto. Você tem um cloroplasto. Aqui outro cloroplasto, e o cloroplasto também está se interagindo com a mitocôndria. Então, é exatamente o que acontece na fotorrespiração. A fotorrespiração, nós vamos ver mais tarde, ela começa no cloroplasto, né, lá no estroma, nessa região estromal, um arrubisco, que a gente vai aprender. Depois, a reação prossegue dentro do peroxomo, inclusive com essa enzima aqui, ó, essa enzima que é chamada catalase, que ela é enorme, olha o tamanho dela.
Ela ocupa 50% do peroxisoma. E, finalmente, outras reações vão acontecer dentro da mitocôndria. É incrível, pessoal. É incrível. E tem reação da mitocôndria que vai chegar no cloroplasto. Entendeu? Ou aqui, que é mais perto, né? Aqui é mais perto. Entendeu? A mitocôndria, por exemplo, o glutamato, a amônia produzida na mitocôndria, ela vem e vai para o cloroplasto. E eu ficava assim, mas como é que essa amônia, como é que essa molécula bem pequena, que é tóxica, como é que ela chega, que ela sabe que ela tem que entrar no cloroplasto? Aí eu ficava meio desconfiado, entendeu? Mas é porque, ó, estão juntos. A amônia sai aqui, ela tem um transportador de amônia, entendeu? Existe um transportador aqui na membrana e joga essa amônia para dentro. Simples assim. Ou para o peroxisoma, tá certo? Então, é por isso que é importante ter essa noção de anatomia, de morfologia, microscopia, porque quando vocês forem ter a aula de fotorrespiração, vocês vão lembrar dessa fotografia maravilhosa, dessa microfotografia maravilhosa, entendeu? Incrível, incrível isso aqui. Bem, aqui são as mitocôndrias isoladamente, tá vendo? Olha, elas ficam dispersas nas células, dentro das células. Você percebe que isso aqui é um cloroplasto, tá vendo? É um cloroplasto. Aí você diz assim, mas professor, por que esse cloroplasto está tão perto das mitocôndrias? É porque existe interação metabólica, existem reações que acontecem no cloroplasto que passam para as mitocôndrias, entendeu? Que passam para as mitocôndrias. É porque a célula não é boba, a célula ela se organiza de uma forma a tornar-se mais eficiente. Então, aqui você tem a mitocôndria, né, mostrando essas reações da respiração, que a gente vai estudar, né? Aqui já são os cloroplastos, a organização dos cloroplastos. Os cloroplastos, eles têm membrana externa também, que é o envelope, né? Eles têm uma porção que é chamada de lamela, do estroma, tem os estroma, tem as grana, né? Grana é plural de grano, né? Então, aqui que ocorre a fotossíntese, ocorre um monte de coisa importante. Então, aqui vocês têm um detalhe, né? Aqui é o tilacoide, que são várias membranas, quer dizer, tem as membranas que revestem essas partículas empilhadas, né? Conjunto de tilacoide vão formar esse grano, né? Aqui o estroma já é essa parte fluida, essa parte que fica entre os tilacoides, e tem as lamelas, né? As lamelas que ligam esses tilacoides. E aqui uma estrutura, um esquema artificial mostrando os tilacoides empilhados, né? Os tilacoides empilhados, os estroma, essa região fluida, tá certo? Aqui você tem um grano, que é o conjunto são de várias essas pilhas de tilacoides, né? É uma unidade, e aí vai, né? Aqui é interessante esse exemplo, né, que o Thais coloca. É um cromoplasto de fruto. É como se fosse um cloroplasto, entendeu? Mas não, o cloroplasto está presente em órgãos verdes, né? Principalmente folhas. Aqui é um cromoplasto do fruto de um tomateiro, né? Tomateiro tem uma cor vermelha, né? Ou verde, né? Quando ele pode ser verde, também pode ser amarelo, né? No estágio inicial de transição entre um cloroplasto e um cromoplasto. Interessantíssimo isso, né? Então, quando o fruto do tomate está verde, ele tem cloroplasto, tá certo? À medida que ele vai amadurecendo, esse cloroplasto vai se transformando num cromoplasto, tá certo? Então, você tem pequenas pilhas de grana, ainda podem ser observadas. Aqui, as pilhas de grana remanescentes, isso tudo vai desaparecer, né? Aqui, as estrelas são os cristais de licopeno, né? Que tem um grande valor nutricional, né? Aqui é um tonoplasto. Tonoplasto é a membrana do vacúolo. Aqui é um vacúolo, né? Um vacúolo. E aqui você tem esse cromoplasto. Aqui são plastídeos. O que são plastídeos? Plastídeos são estruturas, né? São organelas que ainda não são cloroplastos. Por exemplo, as raízes têm plastídeos, mas não têm cloroplasto, tá certo? Visão em grande aumento de um proplastídeo quer dizer, aquilo que vai virar plastídeo, né?
do meristema apical da raiz. Veja bem, lá da pontinha da raiz, de fava, é o feijão fava, a bicefava. O sistema de membrana interna é rudimentar, você percebe que você quase não enxerga membranas internas, como no cloroplástico, você enxerga só a membrana externa, tá vendo aqui, ó? Membrana externa. É rudimentar, e os grana não estão presentes, ou seja, você não tem os grana, porque é uma fase anterior. Aí vamos ver o que é B. B, uma célula de mesófilo de uma folha jovem de aveia, tá certo? Em um estágio inicial de diferenciação, em presença de luz. Os plastídeos estão se desenvolvendo em várias granas. Então, aqui você tem os plastídeos, tá certo? E você tem o sistema de membrana, o sistema de grana, tá certo? E vamos ver C, o que é o C. Célula de uma folha jovem, de uma plântula de aveia, crescida no escuro. Os plastídeos desenvolveram-se como estioplastos, que vem de estiolado, né, com túbulos de membranas semicristalinas entrelaçadas, chamados corpos prolaminados. Quando expostos à luz, os estioplastos podem se converter em cloroplastos. Então, vejam como uma coisa é bonita em fisiologia, né, em biologia. Então, aqui você tem, no escuro, esse material ele perde a diferenciação, né, porque não tem função para fazer fotossíntese. Tá? E isso é reversível. Se você levar esse estioplástico para a luz, tá certo? Vai iniciar um processo de organogênese, o tecido, a célula e a organela vai se diferenciar até formar cloroplasto. Então, vejam que tudo é muito dinâmico. Aqui, vocês já ouviram falar nisso, são os plasmodesmos, ou plasmodesmata, que são filamentos, não são filamentos que permitem a comunicação entre partes ou células diferentes. Não? São esses, eles têm uma membrana plasmática, mas eu vou ver aqui melhor. Vamos no esquema primeiro, que é o C, que você tem um retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático, ele se diferencia, né? Ele se invagina, tá certo? Ele se invagina, dando origem a esse eixo aqui, a esse eixo cheio de proteína, que são os desmotúbulos, que vão formar, né? Aqui são duas células e aqui são células também. Aqui é o citoplasma de uma célula e aqui é o citoplasma de uma célula. Aqui você tem a membrana plasmática de uma célula e vai ter a membrana plasmática de outra célula. Então, isso aqui, esses desmotúbulos, eles vão dar origem, né? Vão permitir a comunicação entre essas duas células, a passagem dessas duas células, tá certo? Que é chamado isso de plasmodesmo, tá certo? Que são os desmotúbulos. O A, isso aqui, vamos ver, o A. Micrografia ao microeletrônico de uma parede, separando duas células adjacentes, mostrando os plasmodesmos em vista longitudinal. Né? Então, você tem célula, e os plasmodesmos permitindo, tá vendo? Através das suas membranas, uma comunicação rápida e importante. Imagina, a célula se não comunica, por exemplo, a planta, quando está em presença de uma deficiência hídrica, ela emite sinais físicos, inclusive sinais elétricos, desde as raízes. E esses sinais elétricos ou químicos vai passando de célula em célula. E quando se for químico, passa pelos plasmodesmos, pessoal. Então, revisando, né? As plantas, elas são altamente organizadas, elas são organizadas de uma forma hierárquica, que a gente chama, mas hierárquica não quer dizer, tá certo? Que uma parte da hierarquia é mais importante do que a outra. Esse termo hierárquico, que muita gente não gosta, eu também não gosto muito, é apenas a nível estrutural, é a nível de complexidade, tá certo? Então, são os níveis hierárquicos de organização. Alguns podem chamar também de módulos, ou seja, são as diferentes partes que vão dando aquela organização dinâmica da planta. Então, isso significa que, em termos organizacionais,
termos de organização, né? As plantas, elas são seres modulares. Por que modulares? Porque elas funcionam com módulos. Por exemplo, as plantas, elas não possuem um cérebro, como os animais, a maioria dos animais, nem todos os animais, tá certo? Os mamíferos, né? Então, nós não somos organizados de forma modular. Nós temos órgãos centrais e temos órgãos periféricos, né? Os mamíferos. As plantas não têm cérebro, então tudo na planta funciona de uma maneira, eu não vou, aqui está dito independente, mas é interdependente o correto. Eles são independentes, mas dependem do todo, dependem dos outros, tá certo? Que funcionam de maneira sistêmica, mais uma vez. Quando a gente fala maneira sistêmica, a palavra sistêmica vem de sistema, vem de tudo, do todo, tá certo? E isso significa que os sistemas não possuem um nível organizacional mais importante, tá? Então, as plantas, elas são seres que se organizam hierarquicamente a nível organizacional, a nível de complexidade, formando o que nós chamamos de módulos ou partes. E esses módulos, eles são semi-autônomos, são semi-independentes, porque, por exemplo, uma organela, né, se você for olhar um cloroplasto, o cloroplasto ele faz a sua fotossíntese, ele sintetiza seu ATP, ele sintetiza seu amido. Então, ele tem todo o aparato para funcionar. Acontece que, muitas vezes, o que acontece no cloroplasto vai depender do que está acontecendo no citosol ou do que está acontecendo na mitocôndria. Então, ele não é independente, ok? Ele não é independente, ele é semi-independente, entendeu? Então, isso tudo é possível, né? Porque as plantas são seres fantásticos. Por exemplo, se eu pegar uma célula de raiz ou de folha, vocês acreditem se quiser. Eu acho que alguém já fez, quem pode que estejam fazendo estágio, ou que eu ouvi falar. A partir de uma célula de raiz, ou de uma célula de folha, pessoal, ou de caule, eu posso reconstituir uma planta inteira, através de um sistema chamado cultura de células, ou cultura de tecido. Eu posso pegar um pedacinho de tecido de folha, coloco no meio nutritivo, no laboratório, e com um mês eu tenho uma planta inteira, uma planta com raiz, com caule, com folha, e depois, se ela crescer mais, ela vai dar sementes, frutos e tal. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque as plantas têm uma forma de organização altamente sincronizada e ela possui um código genético, tem mais isso, né? Então, qualquer célula que você pegue de qualquer parte da planta, ela vai ter o mesmo código genético. Incrível isso, né? Isso é uma coisa que enlouquece muita gente. Quer dizer, as células são muito diferentes. Você imagina comparar uma célula da casca de uma mangueira, tá certo? Uma célula de uma casca da mangueira, do tronco da mangueira, com a célula de uma folha, né? Mas elas têm o mesmo DNA. Elas têm o mesmo DNA, pessoal, acredite se quiser. O que muda é o quê? É quando ocorre a transcrição, quando ocorre a tradução. Então, assim, é um negócio para pensar. Vocês precisam ficar ligados, né? E a fisiologia, ela dá uma contribuição para entender o funcionamento da planta. Tá certo? Então, eu espero que todos gostem bastante, né, das aulas, do conteúdo. Nós sempre procuramos ilustrar bastante com exemplos práticos, exatamente para que não se fique somente naquela teoria distante de tudo, ok? Então, eu agradeço, tá? Agradeço a Alana, que está ajudando bastante, e agradeço a vocês todos que estão assistindo às nossas aulas, ok? Um abraço e vamos partir para a próxima aula, então, ok?